Livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Capítulo 71. Aproveita. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Primeira Carta de João, capítulo 4, versículo 20. A vida é processo de crescimento da alma, ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, engrandeçamo-nos para proteger, eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Guardando a bênção recebida para ti somente, o espírito muitas vezes apenas se adorna, mas, espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo, dentro do Ministério do Bem, une-se a prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, auxiliando os outros em benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda a quem passa sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se buscas o Pai, ajuda a teu irmão, amparando-vos reciprocamente, porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o semelhante, é mentiroso. Pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus a quem ainda não conhece? Capítulo 72. Incompreensão. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Primeira Carta de Paulo a Coríntios, capítulo 9, versículo 22. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos de teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo para que o teu socorro não se faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol
queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores, ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes, habilitados em massa, e sim alguns poucos cada ano. Toda mordomia reclama a noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude, desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se, na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se de lodo, quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se à semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos, e nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que para a vitória do bem se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de, por todos os meios, chegar a erguer alguns. Capítulo 73 – Estímulo fraternal. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ergue teus olhos para o alto e, de quando em quando, contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos, no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos, sem possibilidades de enxugar-lhes o pranto. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundidos no eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe, de vez em quando, o passo apressado, a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tens braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas, sem coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará, onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço, a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além.
seu anjo da fraternidade para os que te seguem, dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Capítulo 74. Quando há luz. O amor do Cristo nos constrange. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível, na terrestre linguagem, transtorna-lhe o espírito. Categoriza-o a massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino, como que lhe ocupa as profundidades do ser. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava meta a atingir, é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do Mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso, onde os padecimentos vão ter, buscando arrimo, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. A própria vida física afigura-se-lhe um madeiro em que o Mestre se aflige. É-lhe o corpo a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo. Segue, estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange. Na feliz expressão de Paulo, vergasta-o a luz celeste por dentro, até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo, será inapto e louco. Para Jesus, é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa, onde se encontre. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem, dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor.